Meu nome é Pedro Belga, sou biólogo marinho, fundador da ONG Guardiões do Mar e atual coordenador do projeto Do Mangue ao Mar. Nós estamos aqui no fundinho da Baía de Guanabara, mais precisamente no Rio Suruí. Vamos sair pela Foz, pegar a Baía de Guanabara e vamos para uma Ilha do Lixo. Essa Ilha do Lixo é um local que fica entre o Rio Iguaçu e o Rio Estrela e onde nós identificamos, através de denúncia dos pescadores e catadores de caranguejo, 20 hectares de manguezal completamente impactados por resíduo sólido. Fala, rapaziada! Esse moço barbudo aí, Esse moço barbudo não é Papai Noel, não tá na época. bom dia. Fala, Pedrão! Beleza, Pedrão? A história com a Guardiões do Mar começou em 98. Sou o sócio fundador, recebi o convite do Pedro Belga, que eu conheci na faculdade em 93. Eu estava entrando na faculdade, um curso novo de Biologia Marinha. Aquele primeiro contato, todo mundo, amante de natureza, na turma aguardando, esperando lá o professor, e de repente ele entra pela porta, escorregando, levando as primeiras cadeiras, enfim. Sempre assim, sempre nesse estilo, nesse estabanado controlado. E foi assim que a turma inteira, eu conheci o meu amigo Pedro Belga. Sempre repito para vocês que o que vocês fazem não é catar lixo. O que vocês fazem é conservação de ecossistema costeiro, a conservação de manguezal, tá? Por acaso tem que catar o lixo que as pessoas de forma irresponsável jogam pelos rios, enfim. E sempre lembrar vocês que quando vocês catam esse lixo, principalmente quando vocês tiram um tubo de imagem, por exemplo, de dentro do mangue, aquele metal pesado que tem no tubo de imagem, ele não vai mais contaminar. Então vocês podem falar que o caranguejo que vocês estão vendendo, da área que vocês limparam, ele tem mais qualidade sanitária, ele tem mais saúde, né? Quando vocês estão aqui, vocês não estão catando, então dá tempo desse caranguejo crescer um pouquinho mais. Quando vocês tiram um sofá, uma TV, aquela área, ela é liberada para que novas tocas se instalem, para que novos propágulos do mangue. Então o que vocês fazem tem resultados em curto, médio e longo prazo. Então, sintam-se muito honrados e muito orgulhosos do que vocês fazem, porque vocês estão contribuindo não só para a renda imediata de vocês logo assim que acabar, mas para todo o território da Baía de Guanabara. Um ótimo dia de trabalho para todos, muito feliz de estar com vocês de novo e vamos ver infelizmente, quantas toneladas vamos tirar aí e vamos juntos, boa sorte e gratidão a vocês, tá? Um ótimo dia de trabalho para todo mundo aí. Fiz parte da fundação da Guardiões do Mar e está nessa luta desde 98. Andei um período afastado, veio filho, crianças, a época, como eu disse, muito difícil, então a gente tem que procurar o sustento de outra forma. Trabalhei como voluntário nesse período e retornei mesmo em 2012 num outro projeto. O primeiro projeto ambiental da Guardiões foi o Projeto SAR. E desde então a gente está presente na Guardiões com vários projetos, algumas lacunas de tempo, mas trabalhando com um projeto um pouco mais voltado para o social, socioambiental, desde 2012, retornando diretamente com a Guardiões do Mar e trabalhando sempre com o meu amigo Pedro Belga. Durante o defeso, a gente tem a Operação Limpa-Oca, né? Toda a época de 1º de outubro a 31 de dezembro, os projetos realizados pela Guardiões do Mar contratam a mão de obra de pescadores e catadores de caranguejo para que eles, ao invés de catar o caranguejo, que não deveria porque está proibido por lei, eles catam o resíduo sólido. No projeto do Mangue ao Mar, essa atividade está acontecendo por 10 meses consecutivos. Cada 3 meses, uma comunidade nova assume. A gente tem uma balsa que foi adquirida pelo convênio exatamente para isso. Ela vai até essa ilha, recolhe esse material que foi coletado da lama, ele é trazido para o continente, onde ele é triado e coletado. Na primeira fase, que foram os 3 primeiros meses, foram 6.060 quilos já coletados, mais de 6 toneladas, 3 hectares já limpos, e a gente espera que agora, até junho, a gente consiga chegar pelo menos a 10, 12 hectares limpos, e não sei aí a quantidade de resíduo que a gente vai tirar.
Bom, muita gente me pergunta, né, por que adotar, por que abraçar a Baía de Guanabara, né? Nesse fundinho de Bahia, que pega aí um pedacinho de Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, Itaboraí, São Gonçalo, são milhares de famílias que vivem exclusivamente da pesca artesanal e centenas de famílias que vivem exclusivamente da cata do caranguejo. A Baía de Guanabara, ela não está morta ainda, tem outras razões, mas eu acho que na minha cabeça, assim, as duas principais são as seguintes. Você tem um canal dragado pela Marinha, que é para entrada e saída de navios, né? Esse canal permite que uma corrente que vem de muito longe entre na Baía de Guanabara, é uma corrente que vem rica em nutrientes, e essa corrente permite que 50% da água da Baía de Guanabara seja renovada a cada 12 dias. Então essa é uma das razões, né? Metade dessa água toda, ela é trocada por conta dessa corrente. E com essa corrente também, por conta desse canal, muitas espécies de peixes entram na Baía de Guanabara e vêm aqui ao fundo nos manguezais para desovar. E aí por isso que manguezal é berçário da vida, né? E hoje nós temos aqui ao fundo os manguezais da APA de Guapimirim, que é a maior área de manguezal preservado do estado do Rio de Janeiro. E ele mantém essa sociobiodiversidade, mas também fomenta a socioeconomia, né? Quem vive no mangue e do mangue precisa dele para ser alimentado. Vamos abrir então para encher ela. Aqui foi catado ontem o dia todo. Foi aqui, tem mais de 800, quase 1000 PET, garrafas PET. Só num desses só, que ainda tem mais 4 desses ainda, cheio, entendeu? Tem PET, tem plástico grosso, tem tubo de televisão, bastante coisa que não é da nossa natureza e impede o nosso caranguejo, nossos peixes reproduzir. Mas graças a esse projeto aí, que nós estamos conseguindo força para poder fazer o possível para deixar limpo. Isopor, o que a gente mais recolhe é isopor, é vasilha de residência, entendeu? E tudo começa dentro de casa. Se você ensinar o seu filho dentro de casa a guardar, não jogar o óleo no ralo, não jogar o plástico no rio, entendeu? No valão ou no bueiro, tudo começa dentro de casa, ó, lixo no lixo, entendeu? Aí nós vamos ter nossa Bahia viva de novo, porque a natureza ela é muito forte mesmo. Isso aí não é pessoa jogando, não, é conscientização de quem fabricou. Entendeu? Não dá suporte dessas pessoas fazer o retorno. Bom, o Pedro Belga não nasceu biólogo nem presidente de ONG, né? Eu sou filho de um pescador que depois virou barbeiro, de uma mãe que foi empregada doméstica. Ao longo da minha adolescência, eu me envolvi muito com o movimento social, né? Grupo jovem de igreja católica, eu fui voluntário em muitos projetos. E isso me deu uma consciência crítica sobre a Baía de Guanabara muito grande. Eu trabalhei com muitos pescadores, catadores de caranguejo, agricultores familiares, né? Isso desde 14, 15 anos. Eu meio que transito na Baía de Guanabara e com esses povos tradicionais há 46 anos. Quando fiz 18 anos eu fui para o Exército. Quando eu fiz 28 anos, eu pedi baixo, eu já era sargento, para fazer a Faculdade de Biologia Marinha, que era um grande sonho de adolescente, de criança e tal. No meio da faculdade, entendendo tecnicamente aquele meu olhar de vivência, né, das dificuldades, e sabendo que a Baía de Guanabara é um ecossistema vivo e não morto como se propaga por aí,
nasce a ideia de criar uma instituição para defender essa ideia, que a Baía de Guanabara está viva, que ela existe, resiste e persiste. E aí nasce a Guardiões do Mar em março de 98. Eu, Cooperativo Manguezal Fluminense, conhecemos o Pedro Bégua através de uma apresentação pelos gestores da APA de Guapimirim e da Estação Econômica da Guanabara, que ele estava à procura de alguma instituição que fizesse trabalho de restauração ecológica de manguezal. Isso foi em 2012. E isso começou com um contrato que virou uma parceria, uma amizade. Hoje em dia os contratos continuam porque é lei, mas essa parceria que tem dado muito certo, feita de respeito, amizade, há 16 anos. E nos anos 80, nossos manguezais aqui do fundo da Bahia estavam praticamente todo destruídos, que eles foram cortados, derrubados para confecção de curral e queimar na isolaria para poder fabricar telha, tijolo. A expansão imobiliária da Zona Sul, Zona Oeste, foi construída às custas do nosso manguezal aqui. Foi criada a APA de Guapimirim, o que o próprio manguezal, com a sua poderosa resiliência, não conseguiu se restabelecer. Hoje nós fazemos um trabalho restaurando essas áreas que a própria resiliência do manguezal não conseguiu restaurar. Quando a gente fala de preservar a Baía de Guanabara, as pessoas olham a Bahia, veem esse espelho d'água e acham que ela se limita a isso. Não. A Baía de Guanabara ela é uma bacia contribuinte de 4.000 quilômetros quadrados. São 17 municípios que fazem parte desse todo, desse grande ecossistema, quase um bioma, né? E aí as pessoas precisam entender que a degradação que elas causam na serra vai chegar aqui de alguma forma, né? E aí, aquele lixo que ela joga achando que não vai ter problema algum, vai cair aqui, o pescado que ela vai consumir depois vai estar contaminado pelo lixo que ela jogou da serra. As pessoas acham que existe um fora. Não existe fora, né? As pessoas acham que quando elas jogam o lixo, quando ele sai da sua mão, ele desaparece no portal mágico. Não, ele vai parar aqui no manguezal da Baía de Guanabara. Então, ao longo desse tempo, desde 2014, essa atividade começou com um projeto SAR. Desde 2014, a gente já retirou 65 toneladas de resíduos sólidos retirados de 50 hectares de manguezal. E a gente está falando de um trabalho que não são mais do que 400 horas de trabalho, de mão de obra. Então, quando a gente contrata a mão de obra do pescador, do catador, a gente está fomentando essa economia. E quando a gente limpa o mangue, né, quando a gente retira esse lixo, você tem a qualidade sanitária desse caranguejo melhorada. Você diminui os acidentes de trabalho que essa galera passa, porque a gente tira o material perfuro cortante. Eliminando a barreira física, o sofá, um pneu, uma TV de 29 polegadas, os propágulos, que são as sementes do mangue, quando elas são carreadas pelo rio, pela água, elas vão se depositar naquela lama e vão crescer. A gente tem uma atividade aqui na foz do rio Guaxindiba, que uma área de 15.000 metros quadrados, que nós só limpamos e monitoramos, é uma floresta de 15.000 metros quadrados que nasceu sem plantar uma única árvore. Então, quando você fala de conservação da Baía de Guanabara, você está falando de cultura, né? Da cultura da pesca, da cultura dos povos tradicionais. Você está falando da manutenção da biodiversidade. Você está falando da manutenção da socioeconomia, centenas, milhares de famílias que vão ter como ganhar dinheiro. Você está falando de uma beleza cênica sem igual, que você pode explorar com o turismo de base comunitária, com o turismo regenerativo. Conservar a Baía de Guanabara é conservar a história do Rio de Janeiro, é conservar a história do Brasil. Em 1503 entrou a primeira nau aqui, né? As comunidades indígenas foram dizimadas, mas essa história ainda existe, ela está escrita. É um misto de tanta coisa, então não é um sonho em vão. Catar lixo no mangue não é enxugar gelo, é melhorar a comida que chega na mesa de todo mundo, né? Tem um estudo da FAO que diz que 1,5 bilhão de pessoas, todos os dias, se alimentam de proteína que é advindo do mar. E se advém do mar, precisa do mangue, né? Mas na metade das espécies comerciais marinhas depende do mangue em algum momento da sua vida. Então a nossa paixão por mangue vem daí, porque ele é o berçário da vida, é a base da cadeia e alimenta também toda essa gente que vive nele e dele. Então, pessoal, falando da importância desse crustáceo, né, preservação dele, não somente, né, na cadeia produtiva do pescador, do catador, mas também falando do equilíbrio, né, ecológico que
que esse caranguejo aqui dessa espécie Uçá, ele demonstra pra gente, ele consegue demonstrar quando uma água está ruim e também ele consegue demonstrar, pessoal, quando a lama ou o seu habitat natural está ruim. Igual conforme esse aqui que a gente estava. A gente conseguimos retirar esse caranguejo agora de um lugar bom, né? Ele está no tamanho de cata, né? Tamanho seu de captura. Sendo que lá onde que a gente estava tirando agora esse lixo agora com pouco tempo, é um lugar que tem ainda caranguejo Uçá, mas não está grande a cadeia produtiva. Mas a gente espera, no decorrer desse projeto, que a gente tenha um bom êxito, né? Desse aumento da produção desse caranguejo aqui, dessa espécie de caranguejo Uçá, ela aumente. A gente tem um ditado na Guardiões do Mar que o bolso, ele é o órgão mais importante do corpo humano. Você não pode esperar que o ser humano vá preservar um animal ou um ecossistema se ele está passando fome, se ele vê o filho passando fome, a família passando necessidade. Então, todos os nossos projetos, de alguma forma, ele gera postos de trabalho. Então, hoje, são 90 pescadores atendidos, sendo remunerados para a limpeza de mangue. Esses adolescentes, eles recebem uma bolsa auxílio e isso ajuda a compor a renda familiar também. E são 80 adolescentes. Só que assim, eu não consigo perceber o ambiente dissociado do ser humano, né? E gente é o que me inspira, gente é o que me faz acordar todo dia e tentar, e acreditar e tá aqui, né? Então, todos os projetos da Guardiões do Mar, a base, o cerne é gente, é ser humano. Porque, como diria Paulo Freire, você não pode mudar o mundo, mas você pode transformar as pessoas transformam o mundo, né? Então essa é a nossa proposta, essa pegada da Guardiões do Mar. Em todos os contratos tem gente por isso, porque só a partir da transformação de cada um você pode almejar uma transformação para o todo. E a Cooperativa Manguezal Fluminense foi uma ideia criada dentro do Conselho da APA de Guapimirim, para pegar esses pescadores e pescadoras do entorno da Baía de Guanabara e dar um curso. Então nós participamos de um projeto com 3 cursos distintos: artesanato, viveirismo e ecoturismo. Através de participar desses cursos, eu comecei a entender que eu, pescador, eu não sabia que sabia fazer tantas coisas a favor do meio ambiente. Nós hoje trabalhamos com turismo de base comunitária, que é uma vertente do ecoturismo. O que era viveirismo virou restauração de manguezal, do plantio de mangue. Através desses trabalhos ambientais dentro da Unidade de Conservação Federal, nós ganhamos prêmio até em Lima, no Peru, de trabalho de uma cooperativa de pescadores e pescadores, pregando a sua tecnologia social e com expertise dentro da Unidade de Conservação Federal. A gente completa no ano de 2024 26 anos de atuação. Foram muitas atividades. Eu não sabia onde a gente ia chegar, né? Eu só queria provar que a Baía de Guanabara estava viva, mas são mais de 1 milhão de pessoas atendidas nesses 26 anos, mais de 400 mil alunos da rede pública, mais de 150 escolas visitadas pelas equipes de educação ambiental de todos os projetos, e ajudamos a criar uma rede chamada Rede Nós da Guanabara. Esse, para nós, eu acho que é a cereja do bolo, assim, porque nós conseguimos sensibilizar 15 lideranças aqui do Recôncavo, que juntas representam muito mais de 6 mil pessoas, e elas hoje entendem que aqueles que vivem no mangue e do mangue são as melhores pessoas para cuidarem desse ambiente. Então o nosso trabalho é juntar um patrocinador ou um financiador com essa ponta que são essas pessoas e fazer com que a Rede Nós da Guanabara seja potencializada e a gente possa explorar o turismo de base comunitária na Baía de Guanabara. O projeto do Mangue ao Mar, ele é executado em convênio com a Transpetro e ele tem muitas frentes de trabalho, né? Mas o foco é a valorização de povos tradicionais. Hoje nós trabalhamos com quilombos, trabalhamos com pescadores, com catadores, com agricultores familiares que formam essa rede. Em parceria com a APA de Guapimirim, com a Estação Ecológica da Guanabara, a gente vem conseguindo fazer essa transformação. Mas é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de convencimento, é um trabalho de articulação e de muita sensibilização. É muito importante para os pescadores poder entender também que não é necessário só viver do recurso natural do meio ambiente. É possível, sim, viver prestando esses serviços de turismo mais comunitário, restauração ecológica, apoio na pesquisa, no apoio nesse trabalho maravilhoso de limpeza de manguezal, que é o Limpa a Oca do Uçá e o projeto do Mangue ao Mar. Eu falo que é uma parceria de sucesso.
A gente não pode levar todo mundo ao manguezal, né? Até porque seria depredação demais levar escolas, pessoas. O que a Guardiões do Mar faz? Ela cria eventos, exposições, onde o mangue vá até as pessoas. Então, no Projeto Sá, por exemplo, tem a exposição do Mangue ao Mar, que por acaso é o nome do projeto, né? Ela foi elaborada em 2015. Ela começou como uma exposição fotográfica só, que a gente chama da Bahia que ninguém vê, porque essa beleza cênica, muito mais de 80% dos cariocas não sabem que existe esse pedacinho. Então essas exposições elas têm essa função de mostrar a beleza que existe aqui, sem haver pisoteamento, sem haver arrancar nada e tentar encantar as pessoas. Eu chamei uma artista plástica que já tinha feito uma atividade com crianças numa piscina com um peixe feito de Tetra Pak de 1 metro. E aí eu virei para ela e falei o seguinte: Alessandra, vamos fazer um peixe de Troia? E ela falou: como assim o peixe de Troia, né? Falei: vamos montar um peixe feito de material reciclado em cima de um barco grande. Vamos navegar a Baía de Guanabara para chamar a atenção das pessoas sobre esse resíduo sólido que chega nela. E assim foi feito. A gente pegou o barco de um parceiro nosso. Então foram contratados os homens da Ilha de Itaoca para fazer toda essa estrutura de armação de ferro, soldar isso tudo. E as crianças das escolas foram chamadas a trazer caixinhas de leite para a escola. Nós recolhíamos essas caixinhas de leite. Foram contratadas as senhoras, esposas de pescadores ou pescadoras. Elas lavavam essas caixinhas, recortavam em forma de escamas. E assim foi criado o peixe de Troia, que navegou aqui da Ilha de Itaoca, Praia da Luz, até Botafogo. E eu me lembro que foi muito engraçado porque a gente não sabia muita coisa naquela época, né? A gente vai aprendendo ao longo dos anos. E eu não sabia que tinha que pedir autorização à guarda costeira para um peixe, um barco estilizado, tá? E era um sol como está hoje. E simplesmente paralisaram, a gente não podia passar da ponte. E aí veio helicópteros gravar, e a gente conseguiu a ajuda do secretário de Estado na época, que liberou o barco. E de dentro do barco, lá na praia de Botafogo, tinha as crianças aguardando. E saiu um personagem que a gente chamava de Madame Poluição. E a ideia desse personagem era chamar a atenção para as crianças de que não deveria dar ouvido para o que nós estávamos falando. Porque quanto mais sujar a Baía de Guanabara, quanto mais descuidar dela, mais a poluição cresce, se torna forte, né? E era um personagem horroroso, tinha umas unhas enormes. E as crianças ficavam meio atônitas, né? Tipo assim, não vou sujar nunca mais, porque senão esse bicho vai virar um Godzilla. Então a gente usa muito dessa coisa do lúdico, né? Para encantar. Aí, ó. Como se lava a bota. Olha, eu pretendo continuar na área, né? O plano é continuar sempre trabalhando com o meio ambiente, manguezal principalmente. Como eu disse, quando da fundação da faculdade, a gente tem uma visão. O manguezal do livro, das imagens já belas, dos vídeos, fascina, principalmente para quem é da área, gosta muito, mas a vivência, né? A gente conhecer ele na realidade. E depois chega aqui o manguezal da Baía de Guanabara, ele mesmo estando na Baía de Guanabara, cada ponto tem sua singularidade. A ideia é continuar trabalhando com esse importante ecossistema manguezal. E, de preferência, com o dono das ideias, né? Quem norteia aí, quem capitaneia a Guardiões do Mar, que é o Pedro. Então ele sempre com ideias novas, inovadoras e liderando toda a equipe. Então espero que isso dure ainda muitos anos. Ser o carioca do bem é você, primeira coisa, se respeitar, né? Mas ao respeitar a si mesmo, é respeitar a história do Rio de Janeiro, da cidade. 1503 entrou a primeira nau aqui nessa Baía de Guanabara. E foi lá no Rio Carioca onde se instalou pela primeira vez. Então acho que para a gente poder se respeitar e respeitar o outro, a gente precisa conhecer a nossa história. Então acho que ser um carioca do bem tem a ver com isso, de querer saber da sua história, querer saber da sua origem e a partir daí valorizar isso e saber o que a gente tem de melhor. Que a gente não é só a malandragem ruim, a gente é a malandragem boa também, sabe? Que a gente, o gingado, que o samba, que tudo isso tem uma história, que tem uma origem que deve ser conhecida e respeitada. É se respeitar e, a partir desse autorrespeito, respeitar os outros. Perguntaram, você está satisfeito com os seus resultados? Não. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o que eu sou me limita.
mas o que eu posso ser me mantém em movimento. Então eu transfiro isso para ser um carioca do bem. E a gente não está nunca satisfeito com aonde a gente está e querer melhorar. E se mantém em movimento para o bem, como uma corrente do bem.